Bom, eu quero dizer da minha alegria por poder estar aqui nesse espaço, Viva Mais, um lugar diferente, né, gostoso, especial, é um privilégio, eu não conhecia esse espaço e fiquei muito feliz por saber um pouquinho dos projetos e do bom andamento que as coisas têm acontecido aqui. Eu gostaria de fazer aqui algumas perguntas para eu poder entender um pouquinho melhor onde eu estou, certo? Quantos dos que estão aqui nessa manhã não são membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Deixe-me ver sua mão. Só isso que eu vou perguntar, não vou pedir para você vir à frente, ok. Você que não é Adventista do Sétimo Dia, eu preciso dizer uma coisa muito especial para você. A última coisa que importa nessa manhã, e a última coisa que importa, é a placa da igreja que promove esse espaço aqui. Porque todos nós aqui cremos numa mesma coisa: placa de igreja não salva ninguém. Você crê nisso? Eu acho que é importante a gente aprofundar esse senso comum que nós temos. Por exemplo, eu vou começar com a principal igreja cristã do mundo. Qual é a principal, a maior igreja cristã do mundo? Católica. Dentro da igreja católica, devo ter aqui alguns irmãos católicos. Dentro da igreja católica, existem pessoas salvas ali dentro, sim ou não? Existem pessoas perdidas ali dentro ou não? Sim. A maior igreja evangélica do Brasil, sabe qual é? Assembleia de Deus. Tem gente salva ali dentro, sim ou não? Tem gente perdida? Tem. Segunda maior igreja evangélica do Brasil, alguém sabe qual é? Eu adoro, porque todo mundo chuta e ninguém acerta. Segunda maior igreja evangélica do Brasil. Congregação Cristã do Brasil. Não tem uma televisão, um rádio, não coloca um outdoor, e são a segunda maior igreja evangélica do Brasil. Ali dentro, você não sabe qual que é a congregação, o pessoal do véu, ok? Sabe que usa o véu? Tem gente salva ali dentro, sim ou não? Tem gente perdida? Tem gente perdida. Terceira maior igreja evangélica do Brasil, fácil. Igreja Batista, terceira maior igreja evangélica do Brasil. Tem gente salva ali dentro? Tem gente perdida? Tem. Quarta maior igreja evangélica do Brasil. Dá até para fazer um trocadilho. Meio sem graça, mas dá para fazer. É a quadrangular, é a quarta. Tem gente salva ali dentro? Tem gente perdida? Quinta maior igreja evangélica do Brasil. Essa é fácil, gente. Tem até uma pombinha universal. Tem gente salva ali dentro? Tem gente perdida? Dentro da sexta maior igreja do Brasil, sabe qual é? Adventista. Tem gente salva ali dentro ou não? Parece que é mais forte, né? Quando fala de... Tem gente perdida? Assim, ó. Então, placa de igreja não salva ninguém. Quem salva? Jesus. Você crê nisso? Só Jesus salva? Estamos em acordo com isso? Vocês sabem que há algum tempo eu estava pesquisando na internet, um site lá em inglês, que falava que você ia acessar o site e você ia ser salvo. Eu falei, eu vou acessar. Aí acessei, e estava lá, é bem simples o site, tinha um banner gigante escrito assim: se você aceita Jesus como seu salvador pessoal, clique aqui. Eu cliquei. Quando eu cliquei, apareceu uma mensagem assim: parabéns, você está salvo. Eu não sabia que era tão fácil. Depois eu indico para você o site, para você dar uma clicadinha ali. Nós sabemos que só Jesus salva, mas você também deve imaginar que o cristianismo vive uma crise muito forte em nossos dias, uma crise profunda, existencial, porque parece que a gente fala algumas coisas, mas na prática da vida a gente sente de maneira diferente daquilo que a gente crê. Vou exemplificar. A impressão que me dá é que as pessoas substituíram Cristo como seu Salvador e colocaram no lugar de Cristo a sinceridade. As pessoas realmente creem que a sinceridade delas vai salvá-las. Então a pessoa diz assim: não, pastor, eu entendo que a Bíblia está mandando ir para a esquerda, eu entendo que Jesus andou pelo lado esquerdo, mas hoje Deus sabe que eu não posso. Ele conhece a minha vida, conhece o meu coração, Ele sabe da minha sinceridade, eu não acredito que Deus vai me condenar, porque Ele sabe da minha sinceridade. Ele sabe que se eu pudesse ir para a esquerda, eu iria para a esquerda, mas eu não posso ir para a esquerda. Então Ele entende o meu coração. Gente,
Se a sinceridade me salvasse, Jesus Cristo não precisaria ter vindo a essa terra. Era só ele escrever: seja sincero e você vai ser salvo. Sinceridade nunca tornou alguma coisa errada incerta. Na década de 40, milhões de pessoas, filiaram-se ao partido nazista. E uma grande maioria realmente era sincera em acreditar na insanidade da raça ariana, como uma raça superior. Eram sinceros. Agora, a sinceridade deles não tornou o erro em uma coisa certa. Então, o fato de você ser sincero, gente, as pessoas, elas, via de regra, elas podem ser insinceras com os outros, mas elas são sinceras consigo mesmas, são sinceras com o Deus que elas creem. Mas a sinceridade não vai salvar ninguém. Não vai salvar. Jesus Cristo é quem salva. Somente Ele. Jesus Cristo disse assim, um dia um jovem rico, apareceu para Jesus e disse assim: Jesus, eu quero ser salvo. Ah, é? Você quer ir para o céu? Quero ir para o céu. Ah, então faz uma coisa, guarda os mandamentos. Quais? Aí Jesus começa a descrever, Êxodo 20. Fala: não, esses mandamentos aí, honrar pai e mãe, não ter outros deuses, não, isso aí, tudo isso eu faço. Ah, então te falta uma coisa, vai, vende tudo que tem, entrega para quem? Para os pobres, para os miseráveis. Aí você vem e me segue. O que Jesus Cristo estava dizendo para aquele jovem era assim, quem não entregar tudo, não vai entregar nada. Vocês sabem que tem um indivíduo aí na televisão, que o indivíduo ele não fala mais do dízimo, ele está falando do trízimo. Já ouviu falar disso? Trízimo. E ele explica por que do trízimo. Ele diz assim que é 10% para Deus Pai, 10% para Deus Filho e 10% para Deus Espírito Santo. Eu pensei, já imaginou se ele começa a pensar nos serafins, querubins? Gente, esse indivíduo, obviamente que está equivocado. Jesus Cristo pediu quanto de você e de mim? Quantos por cento? Você também está errado, Porque Jesus Cristo pediu tudo. Tudo. Só que a gente não entrega tudo. Todos aqueles que me conhecem da TV Novo Tempo, por favor, não estou fazendo nenhuma apologia para você vender nada e trazer aqui para esse lugar, ok? Jesus Cristo, ele não disse assim, vai, vende tudo que tem, entrega aqui para o meu tesoureiro, porque eu vou fundar uma igreja e eu preciso de recursos. Jesus não se interessa pelo seu dinheiro. Ele não se interessa por uma única razão: Deus não usa dinheiro no céu, e se usasse não ia ser o nosso fraquinho real. O que Deus pede é o que a gente tem de pior. Essa história de entregar o que a gente tem de melhor para Deus, tem a sua essência no paganismo. Eu entrego o que eu tenho de pior para Deus, que é o meu coração. Eu não tenho nada pior para entregar para Deus. Mas Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. É isso que Jesus Cristo quer. Ele quer o meu pior. Porque o meu melhor é insuficiente para agradá-lo. Agora, quando eu entrego o lixo que eu sou, a miséria que eu sou, aí Ele tem a capacidade de me transformar, e tudo que Ele quer é me fazer mais semelhante a Ele a cada dia, a cada momento, a cada instante. Nós não podemos inverter as ordens das coisas. Nós estamos criando um cristianismo que não existe na Bíblia. Jesus não é mais o centro, o pecador é o centro. As igrejas estão mais preocupadas com a felicidade dos crentes do que com a santidade deles. Tudo é para que a pessoa se sinta bem, tudo é para que a pessoa se sinta acolhida, porque o centro é o pecador. O centro somos nós. Mas, gente, o personagem central da história do universo e da história da minha vida não sou eu, é Jesus. Ele é o centro. Aqui a gente discutiu bastante a respeito dos problemas e das complexidades da história de Jó e a importância. Foi uma lição profunda, bela. E sabe, eu fiquei pensando, se eu falava ou não falava, eu resolvi não falar. Mas lembre de uma coisa, quando você for estudar o livro de Jó. Quando a gente começou a estudar o livro de Jó, Deus chega e diz assim: você viu o meu servo Jó, íntegro, reto, teme a Deus, se desvia do mal, etc. Não, Jó não teme a Deus em vão. O Senhor, como o Carlos mencionou aqui, paga e paga muito bem. Ou seja, ele estava acusando Deus de ser o corruptor, certo?
e Jó era o corrupto. Então há uma relação imoral entre vocês dois. Quem estava sendo acusado em primeira instância é Deus ali. Deus é o centro da história de Jó. O caráter de Deus é colocado à prova. Jó não é o personagem central do livro dele. Assim como você não é o personagem central da sua vida. As coisas não orbitam ao redor de você. Eu e você não somos o protagonista dessa novela. Nós somos figurantes que passamos num frame do filme atrás do baleiro da esquina. Mas a gente crê que a gente é o centro de todas as coisas, mas nós não somos. Jesus Cristo veio aqui a essa terra com o primeiro objetivo, reivindicar o caráter do Pai, depois para nos salvar. Mas isso é uma afronta ao nosso orgulho, porque a gente precisa ser o centro. Nós queremos um Deus, eu acho lindo quando poeticamente a gente lê alguns livros e a gente vê alguns pregadores dizendo assim: se Deus tivesse uma carteira, a sua foto estaria dentro dela. Se Deus tivesse uma geladeira, a sua foto teria ali um ímã. E aí a pessoa diz assim: Deus sabe que eu não sei fazer baliza no centro, daí eu saí de casa e Deus arrumou um lugar no meio do centro, onde tudo é ocupado, mas tinha 3 vagas, eu podia entrar de frente. Gente, nós realmente cremos que todas as coisas do mundo vivem em função de mim. São as nossas insanidades e a nossa loucura das nossas orações. Quando o indivíduo está ali, ele quer passar em medicina, e aí ele fala assim: Senhor, por favor, me ajude a passar em medicina, e que se lasquem os outros 52 candidatos. Porque eu sou o centro. As coisas precisam orbitar ao redor das minhas vontades e dos meus desejos. Eu vou dizer uma coisa aqui para você, que talvez você nunca mais ouça ninguém dizer, mas eu preciso dizer. E eu não quero que você fique magoado comigo. Você não imagina que eu saí lá da minha casa e vim aqui para magoar você, né? Mas entenda o que eu vou dizer para você. Dentro da visão do cristianismo, a minha vontade, ou as minhas vontades, os meus desejos, os meus sonhos, não têm a menor relevância para o cristianismo. A proposta do cristianismo não é apresentar um Deus que está dentro de uma lâmpada onde Ele cumpre os meus desejos. A proposta do cristianismo é o seguinte: você é lixo, você é miserável, você é pobre, você é cego, você é nu. A proposta do cristianismo é o seguinte: morra, que aí você tem uma chance. Porque do jeito que você está, você não vai para o céu. No céu não entra lixo, no céu não entra pecador, no céu não entra quem tem orgulho, quem é vaidoso, no céu não entra quem é maledicente, no céu não entra quem condena, quem julga, no céu não entra pessoas imorais. Não há espaço para o Ivan no céu. Se eu for lá agora e bater na porta, não vão abrir. Então Jesus Cristo olha e diz assim: Ivan, eu amo você, só que do jeito que você está, Ivan, você não vai para o céu. Então você precisa morrer para a sua vida, para os teus sonhos, para os teus desejos, para as tuas vontades, porque os teus sonhos, as tuas vontades, os teus desejos estão contaminados, porque você é um miserável de um pecador. Eu preciso que você morra e nasça por uma nova vida. A proposta do cristianismo é essa. É a religião mais radical de todas as grandes religiões do mundo, porque a proposta do cristianismo é assim: morra. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Você primeiro perde para depois ganhar. A gente quer jogar um jogo que Deus não joga. A gente quer ganhar o jogo do ganha-ganha. Eu quero ganhar todas as coisas aqui nesse mundo, e eu quero ganhar também a vida eterna. Você vai perder as duas coisas. Só existe um jeito de ganhar a vida eterna: se eu perder as coisas desse mundo. Mas a gente ama esse lugar, a gente ama a nossa casa, nós amamos nossos carros, nós amamos o êxtase que um bom livro pode nos trazer, e a gente se acostumou com o lixo.
A gente ama esse lugar. E enquanto amarmos esse lugar, o céu não terá espaço dentro do nosso coração. Por isso Jesus Cristo disse para o jovem rico, ó, vai e vende tudo que você tem. Agora vocês já imaginaram se hoje aqui eu fizesse esse apelo? Tiago, vende tudo. Seu sapato, sua camisa, o seu relógio, vende tudo. Entrega para os pobres, e aí você vai ser um seguidor de Jesus. Aí você vai entender o que é a oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quantos viriam à frente? Quantos começariam a fazer sua lista de tudo que tem para vender para seguir Jesus? Então para de condenar o jovem rico. Ah, coitado, se perdeu porque era muito rico, se apegou ao dinheiro. A gente é igual. A gente é igual. Bom, terminei a introdução. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 2. Você não está assustado comigo não, né? Quem aqui recebe os videozinhos aí de 3 minutos, todas as manhãs? Ok, fico feliz que você tenha recebido, espero que você não pegue raiva de mim. Alguns mandam às 4 da manhã, para assim, está aqui de novo esse homem, fazendo barulho no meu celular. Mas que bom. Marcos 2, quem achou diz amém? Quem não achou diz misericórdia. Só vou ficar mais meia hora aqui esperando você, depois vou para a leitura, tá? Não, brincadeira. Vamos para a leitura. Marcos 2, 13 a 17, diz assim. Jesus tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu a Levi, filho de Alfeu, assentado na coloteria, e disse-lhe, segue-me. Ele, levantando-se, o seguiu. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores estavam assentados à mesa com Jesus e seus discípulos, pois eram muitos os que o tinham seguido. Quando os escribas, que eram fariseus, viram-no comer com os cobradores de impostos e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe com os cobradores de impostos e pecadores? Porque ele come, né? Então Jesus, ouvindo isso, disse-lhes, os sãos não necessitam de médicos ou de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Bom, vamos fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo aqui. Jesus está caminhando e ele encontra um homem chamado Levi. Levi era um cobrador de impostos, era um publicano, e a gente precisa lembrar quem eram os publicanos. Os publicanos eram traidores, publicanos eram odiados, os publicanos eles viviam isolados da sociedade por uma questão muito óbvia. Eles eram, além de traidores do povo judeu, eles também não eram cidadãos romanos, então eles viviam num citoplasma sem sabor, ou sabor como uma clara de ovo. Eles não eram, nem tinham os direitos de um cidadão romano, e eram completamente odiados pelos judeus, porque além deles se venderem para os romanos para cobrar impostos, eles também roubavam e cobravam a mais para colocar o dinheirinho no bolso. Na verdade, eles eram corruptos. Nós brasileiros temos dificuldades de entender o que é essa expressão corrupção, porque aqui não existe. Mas a corrupção é um indivíduo que se vale da função que exerce para ter benefícios que não deveria ter, né? E eles faziam isso. Então os publicanos eram pessoas ricas, só que eram pessoas odiadas. Então publicano andava com publicano, mulher de publicano andava com esposa ou outra mulher de publicano, filho de publicano crescia com filho de publicano, porque onde iam eles eram rechaçados, humilhados. E Jesus parece que tinha uma relação interessante com os publicanos, porque Jesus chama Levi, que era um publicano, para ser discípulo, depois chama Mateus, que era um publicano, para ser discípulo, e depois ele vai até jantar na casa de Zaqueu, que também era um publicano. Jesus parece que entendia a solidão de um ladrão. Deus entende o coração do José Dirceu, do Delúbio, do Cunha, do Lula, da Dilma e de todos eles, e Deus os ama, e nesse momento, eles estão sofrendo.
O nosso senso de justiça é bem feito, é isso aí mesmo, etc. Agora, sabe o que Jesus está fazendo? Tentando salvá-los. Esses corruptos, bandidos, traidores, Jesus chamou para ser discípulos deles. E aí então ele chama Levi, um bandidão, corrupto, ladrão. E aí então ele vai para a casa de Levi. Levi era rico, por isso que tem muitos publicanos e muitos pecadores, porque a casa era grande. E por que estava todo mundo jantando? Porque tinha comida, porque era rico. Se o indivíduo fala lá, você vai ter que ir lá em casa, fala assim, e agora? E não tem comida para todo mundo, isso aqui não dá. Mas não era o caso de Levi. E aí então Jesus vai à casa de Levi. E os fariseus, que a gente também critica tanto, né? Os fariseus, eles tinham um papel importantíssimo. Uma das funções dos fariseus era detectar se aquele indivíduo, seja ele quem fosse, se ele que afirmava ser o Messias, de fato era o Messias, porque muitas pessoas na época de Jesus afirmavam ser o Messias, e os fariseus ficavam analisando, e aí eles fazem uma pergunta completamente relevante para a época: mas espera aí, o mestre de vocês nunca leu Davi no Salmo 1, não vos assenteis na roda dos escarnecedores? Como é que está? O que é isso? Que loucura é essa? Como é que o mestre de vocês, que diz ser o Messias, está aí cheio de pecador ao redor dele, está cheio de publicano? Como é que ele se senta com esse tipo de gente? Essas pessoas são traidoras da nação de Israel, a nação de Deus na terra. Essas pessoas aqui são traidores, são bandidos, não pode sentar. Aí Jesus dá a resposta: olha, eu não vim salvar aqui aqueles que se acham justos, eu não vim buscar aqueles que têm justiça própria, eu vim aqui buscar o miserável. Essa pergunta, ela foi relevante, a pergunta dos fariseus, para aquela época, não é mais relevante para a gente. A gente sabe por que Jesus Cristo estava com essa classe de pessoas. A pergunta que eu e você precisamos responder é outra, a partir desse texto. A pergunta que você precisa responder é: por que razão essa classe de pessoas queria estar perto de Jesus? Por que Jesus queria estar perto delas, eu entendo. Agora, por que razão essas pessoas queriam estar com Jesus? Eu não tenho respostas, mas eu tenho algumas ideias, e eu queria partilhar essas ideias. A primeira delas, porque essas pessoas queriam estar perto de Jesus, é porque Jesus não usava a sua autoridade para segregar ninguém. Jesus Cristo tinha toda a autoridade no céu e na terra. Ele dizia assim: vento, para de soprar, e o vento parava. Ele dizia assim: mar, se acalma, e o mar se acalmava. Ele dizia: o demônio, desapareça daí, e o demônio ia embora. Senhor, nós temos aqui alguns pãezinhos, peixinhos aqui, um lanchinho de um garotinho, não é nada para a multidão, me dá aqui, eu tenho autoridade, eu faço o que eu quiser. Não existem limites para mim. Ele tinha autoridade, mas ele não usava a autoridade dele para segregar ninguém, para diminuir ninguém. Eu fico pensando, por que razão os pecadores de hoje em dia, que nós, mais uma vez, na nossa insanidade espiritual, nós cremos que eles são inferiores a nós, por que eles não estão aqui nessa manhã? Onde está a menina com 13 piercings no rosto aqui com a gente? Cadê o indivíduo com 60% do corpo tatuado, de chinelo e bermuda aqui? Por que eles não estão conosco? Por que esse tipo de pessoa não assiste o meu programa? Por que o indivíduo que carrega a trouxinha de maconha dele no bolso, na quantidade limite para que, se for pego, seja enquadrado como usuário e não como traficante, por que esse indivíduo não está aqui comigo? Por que o indivíduo que carrega a mala da propina, ele não fica à vontade em ouvir um sermão meu? Gente, Jesus, ele tinha uma autoridade como ninguém mais tinha. Mas ninguém se sentia separado por causa disso. A natureza da função que eu exerço hoje me leva a pregar em todos os lugares que você imaginar.
Desde o lugar onde eu tenho que pegar e o indivíduo que está me levando tem que acender a luz interna do carro, baixar os vidros, desligar o farol, pedir permissão para o chefão para eu poder entrar no local, para poder pregar, até em palácios de governadores, senadores, câmaras de deputados. Eu me lembro de maneira específica, em um palácio de governo de um determinado estado da nossa federação, onde eu fui falar para o governador e o quarteto foi cantar. Gente, tudo ali parece que é para te diminuir. Pé direito alto, assessores, seguranças, assessor de tudo quanto é tipo de coisa. Você entra na sala do governador, obras de arte caríssimas, salas anexas secretas, e se você deixar em 5 minutos o indivíduo te engole ali. Você se sente desse tamanho. Eu não sei se você já foi abordado por alguma autoridade no trânsito. Algumas vezes que eu fui abordado, eu me senti muito bem, muito à vontade. O indivíduo exerceu a sua autoridade para me tranquilizar, outras vezes para me amedrontar. Você conhece gente assim no trabalho? O indivíduo foi promovido, no outro dia ele já te olha assim. Subiu no tijolinho, já quer dar discurso. Jesus tinha autoridade para qualquer coisa, mas ele não usava a sua autoridade para segregar nenhuma pessoa. Ninguém se sentia menor, ninguém se sentia inferiorizado por Jesus. A autoridade que Jesus Cristo exercia aproximava as pessoas, trazia as pessoas para perto dele. Segunda ideia, ou segunda razão pela qual esses miseráveis, esses pecadores que a sociedade discriminava e segregava e deixava de lado, segunda razão pela qual eles queriam estar perto de Jesus é porque Cristo não usava os seus poderes para causar medo em ninguém. Jesus tinha poderes sobrenaturais, mas as pessoas não tinham medo dele por causa disso. Em abril de 2014, eu fiz uma viagem de 30 dias pela África. Uma cultura diferente, e eu estava em Angola, e passando de cidade em cidade, de estádio em estádio, de ginásio em ginásio. E aí, quando a gente chegou em Angola, quando eu digo a gente, não é plural de modéstia, é eu e o quarteto. Quando nós chegamos lá em Angola, o pessoal, um povo muito querido, muito amoroso, dócil, maravilhoso, mas eles falaram assim: pastor, o senhor tem que ir para Lubango, você tem que ir para Lubango. Eu falei: tá bom, está aqui no itinerário, tal dia eu vou estar em Lubango. Daqui a pouco aparecia outro: você tem que estar em Lubango, tem que ir para Lubango. Aí o que eu tenho que estar em Lubango? Que tanto fala de Lubango? Eu falei: não, porque Lubango é a capital da feitiçaria aqui no país. Aqui é o centro da feitiçaria, Lubango. Então o senhor tem que ir para Lubango. E lá é interessante, os apelos que a gente faz lá são diferentes dos apelos que a gente faz aqui. Um dos apelos que eu fazia mais comuns ali eram os maridos que queriam parar de bater na esposa, né? Queriam tomar essa decisão. Aí vinha 200, 300 homens, tudo assim. Estou falando de gente já batizada, cristã, ok? Só que quando eu soube que a capital da feitiçaria no país era Lubango, aqueles que me acompanham na TV Novo Tempo sabem que eu vou para cima, né? Aí eu fui para cima, fiz um sermão só sobre feitiçaria. Só sobre feitiçaria. Eu falei assim: eu vou fazer um sermão para os feiticeiros. Ginásio, 10 mil pessoas, lotado, abarrotado, gente para todo lado. E eu fiz um sermão só sobre feitiçaria. E aí então eu fiz o apelo para os feiticeiros que queriam abandonar a feitiçaria e seguir Jesus. E veio um monte de feiticeiro para frente. E o segundo apelo que eu fiz foi para que todos aqueles que ainda carregavam amuletos para se defender dos feitiços, que confiassem apenas em Cristo e que trouxessem os seus amuletos para a gente quebrar, destruir aquilo ali. E aí veio o ginásio quase inteiro. Porque tem esses amuletos no carro, no braço, no pescoço, porque eles têm medo. E terminou a programação, eu voltei para o hotel. No outro dia de manhã eu acordei e apareceu um angolano do hotel e falou assim: oi pastor, dormiu bem pastor?
Falei, dormi bem. Aí daqui a pouco apareceu outro, falei assim, pastor, dormiu bem, pastor? Eu dormi bem. Quando o 15º veio perguntar se eu tinha dormido bem, eu fui conversar com a cozinheira, que era minha amiga, porque em alguns lugares você tem que ter amigos específicos, assim, estratégicos. Eu falei assim, me diga aí, por que está todo mundo perguntando se eu dormi bem? Ela falou assim, e aí, pastor, dormiu bem? Eu falei assim, eu dormi como um passarinho. Não que eu saiba o que signifique essa expressão, né, dormir como um passarinho, mas a gente fala, né, dormir como um passarinho. Dormi como um passarinho. Eu falei assim, porque pastor, ninguém dormiu. Eu falei, por que ninguém dormiu? Eu falei assim, pastor, ninguém vem aqui, fala o que o Senhor diz, sem que os espíritos venham atormentar a noite. Gente, as pessoas ali, elas têm medo. Eu entendi algumas coisas ali, nesses 30 dias, que talvez lance luz alguma coisa aí para você. Se nesse exato momento, enquanto eu estou pregando aqui, alguém ficar possesso e grudar no teto, a sua mente ocidental e a minha mente ocidental, alguns vão gritar de medo, outros vão sair correndo, outros vão ajoelhar, outros vão desmaiar de terror, vai ser um caos. Mas o que vai acontecer? Vai chegar uma hora em que você vai pegar e vai fazer assim, você vai se apegar a Deus, porque a sua mente ocidental é assim, tem uma coisa sobrenatural do mal, logo por eliminação ou por consequência também existe Deus, eu vou me apegar a Deus, e a nossa mente funciona assim. A mente deles lá não funciona assim. A estrutura da mente deles é assim, se existe um poder superior, eu me submeto. Então eles têm medo. Um pastor amigo meu, que é missionário já há mais de 2 décadas na África, ele estava em Burkina Faso, um dos lugares talvez mais animistas do mundo, e ele tinha um problema, porque havia uma grande árvore do lado da casa dele, caía muitas folhas na calha, e ele sempre tinha que estar limpando aquela calha. Chegou um dia que ele falou assim, quer saber, eu vou cortar essa árvore, não aguento mais. E ele pensou assim, bom, eu vou falar para um irmão de igreja para vir cortar, porque já que eu vou ter que pagar para alguém cortar, que pague para um irmão de igreja, são bem pobrinhos ali, vai ajudar, né, alguém. Então ele pegou e pensou assim, e foi conversando com um irmão, com outro irmão, ninguém quis. Mas por que ninguém quer? Porque pastor, ali é morada de espíritos, se a gente cortar a árvore, esses espíritos vêm nos atormentar. Eles têm medo dos poderes sobrenaturais que os feiticeiros têm, e acredite, tem. A gente tem dificuldade, eu sou muito cético, aliás eu tenho todas as prerrogativas da minha estrutura intelectual para ser um ateu, tudo que precisar para ser um ateu eu sou, então eu sou muito cético para muitas coisas, mas ali dentro é impressionante a quantidade de coisas sobrenaturais que ocorrem a todo instante, a todo momento, a todo instante, é impressionante. E eles têm medo disso, medo. Então se você estiver noiva, e um feiticeiro falar assim, não case, nenhum dos dois vai casar, você pode ter certeza disso, eles não casam. Se o feiticeiro pegar e falar o seguinte, olha, você vai ter um filho até o ano que vem, você pode ter certeza, engravida. Eu recebi, estava no hotel, um casal que viajou não sei quantos 1000 quilômetros, para conversar comigo, porque eu era a última esperança deles, imagine, coitados, eu a última esperança. A esperança deles era o seguinte, a menina queria engravidar, o marido queria que ela engravidasse, a sociedade cultural deles ali é a seguinte, se a mulher não engravida, ela é amaldiçoada por Deus, se ela é amaldiçoada por Deus, a família dela e a família dele pressionam para que eles se separem, e para que ele vá contrair núpcias com outra mulher que não seja amaldiçoada, mas eles se amavam, eles queriam ter ali um bebê, era a última chance que eles estavam dando para o cristianismo, era a minha oração, porque depois disso, eles iam para a feiticeira, e eles iriam ali orar, e você pode ter certeza, que engravida, eram cristãos, as pessoas ali têm medo do sobrenatural, Jesus vivia agindo e fazendo coisas sobrenaturais, mas ninguém tinha medo, nem as crianças, ninguém tinha medo de Jesus, Jesus não usava os seus poderes para amedrontar ninguém, então perceba, Jesus não usava a sua autoridade para segregar ninguém, Jesus não usava os seus poderes para amedrontar ninguém, e Ele não usava a sua pureza para humilhar ninguém.
Eu não sei se você já sentiu isso em algum lugar. A pessoa parece que ela é tão santa, tão santa, tão santa, que você se sente mal de estar perto dela. Já sentiu assim? É porque essa pessoa aí não é santa, viu? Se a santidade dela diminui você, é porque é uma falsa santidade. A santidade da pessoa que bebeu da fonte da santidade, ela faz com que você se sinta melhor e com forças para vencer, e não te diminui. Jesus era puro. A gente não vai ler agora por uma questão de tempo, mas Marcos 1, Jesus cura um leproso, e os fariseus ficavam malucos, porque assim, se eu sou um leproso, e eu sento aqui, e levanto, aí o pastor Carlos vem e senta aqui, o que acontece com ele? Impuro. 7 dias de observação, ele tinha que se apresentar para os sacerdotes, e os sacerdotes iam dizer se ele estava limpo ou não estava limpo. Agora Jesus ia lá e tocava no leproso, e continuava andando no meio de todo mundo, mas ele não estava impuro. Ele não podia, ele estava indo contra a cultura religiosa da época. Como é que ele toca num leproso e continua andando no meio das pessoas? E a grande questão era o seguinte: quando Jesus toca num leproso, o que acontece? O leproso fica limpo ou Jesus fica impuro? O leproso fica limpo, mas na cabeça dos fariseus, não é assim que acontece. Alguém toca em alguma coisa impura, fica impuro também. Jesus inverte toda a lógica e diz assim: não, a minha pureza vai purificar, não é a sua impureza que vai me tornar imundo. Jesus inverte toda essa história. Vocês sabem que em 1459, no cerco otomano, que foi o cerco em Constantinopla, que decreta o final ali, a decadência da Roma Oriental já. E alguns historiadores dizem que esse cerco foi muito importante, porque divide da Idade Média para a Idade Moderna. Dizem aí, alguns historiadores, aí, não sei se é lenda ou não é, mas pelo menos tem relatos, de que o clero dentro de Constantinopla, enquanto o cerco estava acontecendo, eles discutiam o que acontecia. Se uma mosca, que é um animal impuro, caísse num copo com água benta, o que acontecia? A mosca se tornava pura, ou a água benta se tornava imunda? E alguém pode pensar, né, mas que discussão mais idiota. Mas não é. Ela só perde sua relevância porque ela continuava em voga 1500 anos depois de Jesus já ter resolvido esse problema. Mas a gente também tem esses problemas ainda internos dentro de nós e mal resolvidos. Vou exemplificar isso. Eu me lembro quando eu fui pastor da minha primeira igreja. Eu devia ter uns 23 anos, com um cara de 17, e aí então o pastor se aposentou, e eu fui assumir a igreja dele, e o pastor, que queria deixar assim tudo arrumadinho, fez um calendário eclesiástico e deixou prontinho para mim. Tem vantagens e desvantagens, né? Vantagem porque está pronto já, desvantagem porque aquilo ali não tem nada a ver com você. Mas a comissão da igreja, então você já imagine líderes ali da igreja de 20 anos, 30 anos, etc e tal, eu ali magrinho, com medo, sem querer demonstrar que estava com medo, mas cheio de medo, e aí me mostraram um calendário, e eu ali sério, sabia se eu ria, se eu chorava, e eu ficava ali, e aí eu fui vendo o calendário assim, e eu criei toda o restinho de coragem que eu tinha. Eu fiz uma pergunta, eu falei assim: irmãos, só uma coisa, que bom que vocês fizeram o calendário, estou feliz, mas me diga uma coisa, vocês não acham que tem igreja demais aqui? Eu disse: como assim, pastor? Não, tem igreja sexta-noite, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite, não tem igreja demais aqui? Não acha que está sufocando assim? Tem muita igreja. Aí uma irmã ergueu a mão, e ela falou assim: pastor, eu louvo a Deus pelo calendário da igreja. Eu falei: eu também, irmã, mas por quê? Ela falou assim: porque pastor, nós estamos recheando o nosso calendário de tal maneira que o nosso jovem não terá tempo para se contaminar com o mundo. Eu não me lembro o que eu disse, porque provavelmente eu não disse nada. E eu até entendo o que essa mulher quis dizer com essa fala, mas pensa em quão carregada é uma fala dessa. Porque ela está dizendo assim, em outras palavras, duas coisas. A primeira: o nosso jovem pastor, ele é tão fraco espiritualmente, ele é tão miserável espiritualmente,
que se ele for para o mundo, ele vai se encantar com o mundo e não volta mais. Então a gente não pode deixar ele respirar, a gente tem que tascar a igreja goela abaixo dele. E a segunda colocação, recheada de preconceito, é assim: pastor, lá estão os leprosos. Nós não podemos nos misturar com os leprosos, porque nós vamos ficar imundos. Eles são os leprosos, e nós, os sãos. Gente, a minha proposta é tão simples. Hashtag leprosos somos todos nós. Você realmente acha que você é melhor do que alguém só porque você não bebe bebida alcoólica e o outro bebe? Você acha que você é melhor por causa disso? Você acha que porque você não fuma maconha no sábado à noite, você é melhor do que aquele que fuma? Você acha que você é melhor do que o político corrupto de Brasília? Você acha que você é melhor? Se você cola na prova, você é farinha do mesmo saco. Alguns falam assim: eu não colo mais, não está mais na faculdade, né? Não está mais no ensino médio. Você colou na prova? Então, cuide antes de falar de alguém, tá? Depois alguém vai falar assim: pastor Ivan Saraiva defende corruptos em púlpito de igreja. Sabe por que eu defendo? Porque leprosos somos todos nós. A Bíblia diz que não há um justo sequer. E você pode ter certeza, eu defendo o corrupto mesmo. Não defendo a corrupção. Mas eu preciso olhar além daquilo que ele faz de errado. Sabe por quê? Porque talvez ele tenha esse pecado. O meu pecado talvez não seja esse. Mas por que você me condena simplesmente porque o meu pecado é diferente do seu? E eu vou apertar mais você ainda, porque eu sei que tem um monte de gente discordando de mim. E é isso aí mesmo, seja feliz. Eu vou apertar você um pouco mais. Eu me lembro quando a minha esposa ficou grávida do meu primeiro filho. Meu filho devia ter quase 2 anos. E a minha esposa pegou e disse assim: você vai sozinho com o Gabriel no parquinho lá na pracinha de areia, que não sei o que. Eu falei: não vou. Ela falou assim: por que não vai? Eu falei: porque eu não tenho estrutura para isso. Eu falei assim: como não? Você é pai, não interessa. Eu cuidava na época numa igreja de 1.200 membros. Eu falava assim: me dá mais 5 igrejas dessa e não me dá um filho. Eu falei assim: eu não tenho estrutura para ir sozinho com meu filho no parquinho. Eu falei assim: por quê? Porque se uma criança da idade dele pegar e tacar areia na cara dele, eu pego essa criança e taco no rio. Eu falei assim: você me dá uns 2 anos de terapia primeiro, me deixa, não tem estrutura. Mas daí veio um monte de gente me convencendo que eu seria capaz, que daria certo e tal. E aí eu criei coragem e fui com meu filho, sozinho, para um parquinho. Eu suava. Eu ficava ali cuidando, né? Cada espirro, cada coisa, e aquele negócio todo, eu tenso, nervoso. E tudo certo, nenhuma criança precisou nadar. Tudo tranquilo. No finalzinho, uma mãe abre uma bolsa de bebê, que é gigante, né? Abre aquela bolsa, e tinha um filho da idade do meu, e ela pegou uma mamadeira, gente, de Coca-Cola. Tudo bem, às vezes é preconceito, podia ser Pepsi, né? A gente já condena, né, o negócio. Mas ela deu aquilo para o menininho bebê, e o menininho assim, o olhinho dele ia crescendo assim, ó, que é cafeína na veia, e o menininho ia quase levitando, né, de energia. Agora, é um absurdo, né, ou não é um absurdo? Só eu achei um absurdo ou não é um absurdo? É um absurdo ou não é um absurdo? É um absurdo. Engraçado, né? Por que é um absurdo uma mãe dar Coca-Cola para o filho de 2 anos e não é um absurdo você dar para o teu filho de 16? Leprosos somos todos nós. Eu vou além.
Porque você sabe que eu vou apertando, né? Apertando. Vocês se lembram que Jesus Cristo, ele disse assim, olha, se você olhar de maneira impura para uma mulher, você já pecou, já adulterou, certo? Eu vou fazer uma pergunta para você, existe alguém aqui dentro desse templo, dessa comunidade, que não seja adúltero? Tem alguém aqui que não é adúltero? Então, para de condenar o outro, só porque o teu pecado é diferente do rapaz ou da menina. Jesus Cristo disse, se você odiar no seu coração, você já matou. Tem alguém aqui que não é assassino? Gente, leprosos somos todos nós. A menina com os 13 piercings não entra aqui, porque quando ela entra, a gente olha para ela e pensa assim, graças a Deus que minha filha só furou 2 buracos na orelha. Agora vamos imaginar uma situação, entra um rapaz, aqui, chinelão, bermudona, camiseta regata, sabe o que vai acontecer? Vai ser amado. É a primeira vez, vão abraçar, que legal. Aí ele vem no outro programa, ele continua de chinelo, bermuda, o pessoal, não, ele vai chegar lá, porque ele tem que chegar onde eu estou, porque eu sou o padrão, porque eu realmente acredito que a minha gravata me torna mais santo do que o chinelo dele, eu creio nisso. E aí a gente vai, aí é o seguinte, ele continua frequentando, em algum momento alguém vai encostar do lado desse rapaz, e vai falar assim, ó amigão, a gente está feliz que você está aqui, você é um cara 10, mas isso não é lugar, aí vai usar aquela ilustração, olha, na praia, a gente tem roupa específica para ir na praia, aí quando a gente vai num governador, a gente tem uma roupa específica para ele. Quando a gente vai, então quando a gente vem aqui, a gente tem uma roupa específica para, porque são as nossas convenções, e elas são tão sacrossantas para nós, que a gente aceita o indivíduo de chinelo, de bermuda por um tempo. Agora, se ele se batizar, no outro dia a gente já espera que ele esteja melhorzinho. E eu fico pensando, o que será que Deus pensa de tudo isso? Leprosos somos todos nós. Gente, eu me identifico tanto com Paulo, quando Paulo diz assim, olha, eu sou o maior dos pecadores, porque eu falo assim, meu Pai, tem tanta coisa ruim dentro de mim, tem tanta coisa que não presta aqui dentro, como é que eu vou olhar para o outro e eu vou condenar? Como é que eu vou olhar para o outro e eu vou me achar mais puro do que o indivíduo? Eu posso não beber, mas eu tenho tanta coisa errada, tanta coisa que eu preciso mudar, tantas lutas que eu tenho, algumas eu penso que venci, daqui a pouco eu descobri que eu não venci coisa nenhuma. A gente é assim. Querido, você me vê na televisão, nos videozinhos, etc. Você acha que todo dia eu tenho vontade de ler a Bíblia? Acha? Você acha isso? Você acha que esses dias alguém pegou e falou assim, pastor, porque o senhor é tão calmo, o senhor assim tem uma voz assim, eu não sei onde é que eu estava, e uma senhora chegou e falou assim, pastor, falou assim, eu gosto tanto de assistir o senhor na Novo Tempo, tanto, o senhor soubesse que o senhor é minha companhia, eu ligo a televisão, já sei que é o seu horário, eu já ligo ali a televisão, eu fico olhando, pastor, é tão bom, olha, em 5 minutos eu já estou dormindo. Falei, é mesmo, irmã? Que bom. Que o senhor tem uma voz assim tão calma. Gente, tem dias que eu vou pregar ao vivo no Novo Tempo, e eu estou com tanto problema, que eu não estou com o espírito de pregar.
eu sou exatamente como você. Exatamente. Tenho meus problemas, minhas tentações, minhas angústias, meus medos, meus complexos, meus traumas, minhas vergonhas. A gente tem que aprender com Jesus. Por que essas pessoas amavam tanto Jesus? Por que elas não se convertem hoje ao cristianismo? Sabe por quê? Porque quando elas me vêm pregar, elas veem um pastor, elas não conseguem ver Jesus refletido em mim. Por isso é tão difícil a gente alcançar o mundo. Porque elas não estão negando Jesus, elas estão nos negando. E com toda razão. Porque a gente formaliza as coisas. E a gente diz assim, olha, o dia em que você pensar como eu penso, aí você vai ser uma pessoa boa, uma pessoa convertida, uma pessoa de Jesus, quando você crer no que eu creio. A gente já aqui não definiu que existem pessoas salvas em todos os lugares? O que você quer? Uma igreja cheia ou um céu cheio? O céu cheio. Não importa a denominação da pessoa, o que importa é que ela estude a Bíblia, busque a Deus e que Deus conduza a vida dela. Ou existe alguém que segue tudo que está escrito na Bíblia? Me mostre, me apresente essa pessoa, que eu quero ser discípulo dela. Ah, porque eu tenho a verdade. Que história é essa? Quem falou isso para você? Quem tem a verdade? O que é a verdade? Somos todos doentes, todos doentes. Jesus não usava a sua autoridade para segregar ninguém, Ele não usava os seus poderes para amedrontar ninguém, não usava a sua pureza para humilhar ninguém, e por último, Ele não usava o seu direito para condenar ninguém. Pegaram uma mulher, arrastaram até Ele, falaram assim, ó, a lei de Moisés diz que tem que matar, flagrante adultério, mata ou não mata? Jesus, vocês conhecem a história, começou a escrever o pecado de todo mundo ali, os mais velhos começaram a soltar as pedras, e foram indo embora. Aí Jesus Cristo disse assim, olha, alguém ficou aqui para te condenar? Ela olhou, não, ninguém. Não, ninguém ficou, então eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Sabe o que Jesus Cristo veio fazer aqui? Ele veio dizer para você assim, eu não condeno você. Não importa quem você seja. Não importa quão podre você seja. Jesus Cristo diz assim, eu não condeno você. Jesus Cristo não veio condenar. Ele diz assim, olha, eu vim buscar e salvar o perdido. Se você se sente o pior dos pecadores, se você se sente um nada, se você se sente um lixo, se você se sente incapaz de cumprir a Bíblia, se você se sente um ladrão intelectual, se você... Jesus Cristo diz assim, eu não condeno você. Agora, se Jesus, que tinha o direito de me condenar, não me condena, quem sou eu para condenar o outro? Deus não nos facultou o direito de julgarmos uns aos outros, a condenarmos uns aos outros. Nós precisamos ter a religião bíblica, que é uma religião inclusiva, uma igreja que ama, uma igreja que cura as feridas, e não que abre ou que expõe as feridas dos outros. Quando nós entendermos o que é cristianismo e vivermos o cristianismo, sabe, as coisas vão mudar, muitas coisas vão mudar. Você vai parar de me condenar, eu vou parar de condenar você, eu não vou julgar o outro não vai me julgar, o meu dinheiro não vai ser mais meu, será para todos, o seu dinheiro não é seu, é para todos, o seu talento não é seu, é para todos, o seu tempo não é seu, é para todos, e todos se doam para todos. Foi assim que nasceu a igreja, e é assim que a igreja vai se tornar nos últimos dias. Já são 12:13, eu só tenho até as 3, né? Sim, até as 3. O pessoal dá risada para dizendo assim, não pastor, né? E brincadeira.
Eu termino então contando para vocês uma historinha que eu li, mas que eu acho que consegue representar o que eu quero dizer para você para encerrar. É história, quando a gente vai contar a história do final, geralmente vai alguém para o piano e começa a fazer o fundo musical. Não sei se vocês têm o costume aqui, já tem ele. Ele nem sabe o que ele está falando ali, mas está tudo bem. Pode começar aí já, fundinho musical. Que beleza. Aqui é tudo excelência, né, na qualidade. Olha só, é a história de um indivíduo que foi para a China ser missionário e lá converteu, apresentou Jesus, e o indivíduo se converteu ao cristianismo. E ele era um artista plástico, ele pintava algumas obras, e aí ele dizia assim: olha, você me ensinou tudo sobre Jesus, eu amo Jesus, e eu queria usar o talento que Deus me deu para a pregação do Evangelho. Como que eu faço para usar o meu talento para levar Jesus às outras pessoas? Ele falou assim: olha, você podia pintar alguma coisa, uma história da Bíblia, alguma coisa assim. Mas qual? E o missionário pensou, abriu em Lucas 15 e leu a parábola do filho pródigo para ele. Ele falou assim: olha, aqui está a essência do Evangelho. É o filho que se perdeu, o filho que rompe com o pai, e depois ele é resgatado pelo amor que esse pai tinha por ele. Ele volta e o pai o recebe e o perdoa. Essa é a essência da pregação do Evangelho é essa a essência. E ele falou assim: nossa, maravilha, eu vou pintar esse quadro e tal. E a história que eu li diz que algumas semanas depois, esse missionário foi chamado pelo artista para que pudesse ver a obra, e ele era uma obra grande, uma tela grande. Ele olhou e disse assim: olha, eu não sou nenhum crítico de arte, eu acho que tecnicamente está perfeito, só que eu não entendi uma coisa. O filho pródigo, está tudo bem com ele está chorando, está sofrendo, as roupas estão em estado deplorável, porque é assim mesmo que o pecador chega perto de Jesus, sofrendo, angustiado, mal cheiroso, mal vestido. Ele chega dessa maneira. Eu vejo as unhas dele sujas, eu vejo lágrimas e dor no seu olhar, mas eu olho para o pai, e o pai está de braços cruzados. O olhar do pai é um olhar meio que condenatório. Eu falei assim: não é isso. Eu falei: como não é? Não é isso? Não é. Leu de novo a parábola e falou assim: está vendo? O pai está feliz, o filho voltou, o pai está contente, o filho que ele tanto amava voltou para casa. Talvez se representasse melhor a ele de braços abertos. E ele disse: agora eu estou entendendo melhor. Falou assim: eu vou repintar o quadro. Mas algumas semanas passaram e ele chamou o missionário, e o missionário olhou e não teve como não se emocionar. Ele disse assim: olha, eu nunca vi nada igual. O filho, ele tem dor no olhar, mas você conseguiu colocar na expressão da face dele uma surpresa salpicada de felicidade, mas a dor ainda muito intensa. Está lindo. O pai, eu acho que foi a propósito, os braços do pai parece que estão levemente desproporcionais, abertos em direção ao filho, e eu acho que isso demonstra o amor. E esse olhar do pai, eu nunca poderia imaginar ver aquilo que eu leio, porque o pai está tão feliz, o pai também chora, mas há um sentimento de perdão no olhar do pai. E o missionário se emocionou ali, por ver que aquele chinês conseguiu entender tudo. Mas o missionário continuou olhando. Ele disse assim: eu só não entendi uma coisa. O que aconteceu aqui? Porque o pai, ele está de sapatos de cores diferentes. Ele falou: você não entendeu? Ele falou: não. Eu falei: é que o pai ficou tão feliz, que ele colocou no pé a primeira coisa que viu. Querido, você serve a um Deus de sapatos trocados, que está de braços abertos esperando você, esperando as pessoas que você ama, esperando gente que está aí fora, que nem sabe que esse lugar existe, mas que sofre e que pensa em suicídio todos os dias. Não existe semana que eu não receba testemunho em função dos videozinhos de pessoas que iam se matar e deixaram de se matar por causa dessas mensagens. Eu recebi há algum tempo uma foto de uma mulher
com os 2 braços retalhados por gilete, e ela só parou de se automutilar quando alguém, por Deus, manda para ela uma mensagem, e ela então recobra a percepção de que Deus a ama. O meu apelo para você aqui nesse espaço Viva Mais, não é morra mais, é trazer esperança de vida para as pessoas, de alegria para elas, de esperança. Permita que esse lugar não se torne um clube, onde você vem consumir boa música, boa pregação. Você precisa entender que isso aqui é um hospital, e que existem pessoas doentes lá fora, e existem pessoas que estão mais doentes que você. E se um dia esse lugar lotar, sabe o que você faz? Você pega a tua Bíblia e você vai ficar em pé lá no canto, porque é assim que em hospitais de campanha são feitos. Os mais doentes recebem os lugares mais importantes. UTI é para quem está em estado crítico. Esses têm que estar aqui, no gargarejo. Você, se tiver que passar a programação inteira cuidando de carro, você deixa para que as pessoas possam se alimentar. Eu não sou profeta, muito longe disso, mas uma coisa eu sei: mais um ano e meio, esse lugar vai estar pequeno, muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno. E sabe qual é o meu sonho? Que é o sonho de Deus? É que esse lugar esteja pequeno para pessoas que realmente precisam. Para gente miserável, para o menino que tem 60% do corpo cheio de tatuagem, para a menina cheia de piercing, para o menino que fumou maconha antes de vir para cá, para o outro que não consegue largar a bebida, que tenta, promete e não consegue. Esse lugar é deles. Eles precisam ver em vocês aqui esse Jesus, esse Deus de sapatos trocados, mas que tudo que quer, que tudo que sonha é receber os seus filhos. Eu vou terminar essa mensagem, mas a minha natureza não me permite ir embora sem fazer um apelo. Eu não combinei nada com o pastor Carlos, mas eu não posso ir embora daqui porque eu não sei quando é que eu volto aqui. Mas eu tenho que fazer um apelo aqui. Será que existe alguém aqui nessa manhã que precisa tomar uma decisão e fazer de Jesus o primeiro, o último e o melhor em sua vida? Sabe como é que biblicamente a gente faz de Jesus o primeiro, o último e o melhor? É quando a gente obedece. Preste atenção no que eu vou dizer para você. O que te define não é o que você fala, não é o que você crê, não é o que você pensa. O que te define é aquilo que você faz. O que adianta o indivíduo dizer que ama a esposa e bate na esposa? Ama a esposa? Coisa nenhuma. Ele pode crer, ele pode sentir, ele pode ser sincero, ele pode ser o que... O que me define é aquilo que eu faço e não aquilo que eu falo. Não é aquilo que eu creio que me define. Os demônios creem na existência de Deus. Não é o que eu creio, não é o que eu falo, não é o que eu penso, é o que eu faço. Jesus Cristo disse assim: se me amardes, você vai guardar os meus mandamentos. Amor não é sentimento, amor é obediência. O meu filho demonstra que me respeita, que me ama quando ele obedece aquilo que eu digo. Filho, vai escovar os dentes. Ele fala assim: eu vou porque o meu pai me mandou escovar os dentes. E todas as vezes que o meu filho sofre e ele não concorda com alguma coisa, eu abaixo, eu olho dentro dos olhos dele e ele já sabe as respostas na ponta da língua. Eu digo assim: filho, olha para mim. Eu digo para ele quem eu sou. Ele diz: você é o meu pai. Eu falo: e o que eu sinto por você? Ele diz: você me ama. Eu falei assim: então porque eu te amo,
faça o que eu estou dizendo, porque é para o teu bem. Quando Jesus Cristo dá ordens, Ele faz isso porque Ele é teu Pai, porque Ele te ama e porque Ele quer o teu bem. E sabe o que Jesus Cristo disse? Jesus Cristo disse em Marcos 16:16, aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que crer e for batizado será salvo. E a única coisa que importa nessa vida é se você vai se perder ou se salvar. Numa madrugada, um homem se aproximou de Jesus e começou a encher Jesus de elogio. Jesus olhou dentro dos olhos de Nicodemos e disse assim: Nicodemos, meu filho, você pode ser mestre em Israel, mestre dos mestres. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Não vai, Nicodemos. Você pode ser quem você quiser. Você pode ter a quantidade de dinheiro que você quiser. Se você não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Por isso eu não tenho outro apelo a fazer a você, a não ser o mesmo que Jesus Cristo fez quando esteve aqui nessa terra. Existe alguém aqui que quer fazer de Jesus o primeiro, o último e o melhor, e quer fazer da forma como Jesus define, e quer se preparar para um dia ser batizado. Se esse é o seu desejo, eu vou pedir que você se levante e venha aqui à frente comigo. Sabe por quê? Porque eu quero orar por você e pela sua família. Por você e pela sua família. Existe alguém aqui que quer se preparar para um dia ser batizado como Jesus definiu? Eu gostaria que em nome de Jesus você se levantasse e viesse aqui à frente comigo. E eu pergunto, quem será o primeiro homem e quem será a primeira mulher a se levantar e falar: Senhor, eu quero me preparar para um dia me entregar ao Senhor? Onde está você? Quem é o primeiro homem? Quem é a primeira mulher? Que Deus abençoe, pode vir. Deus abençoe você, amigo, pode vir também. Não precisa ter vergonha. Somos todos leprosos. Que bom que veio. Deus abençoe. Que bom que veio, amigo. Deus abençoe. Que bom que veio. Deus abençoe. Prazer. Imagina. Nos vídeos. Que bom, prazer. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Quem mais precisa tomar essa decisão? Você convidou um amigo seu, uma amiga sua. Dê a mão a ele, dê a mão a ela e diga: eu vou com você. Deus abençoe, amigo. Quem mais precisa vir? Eu sei que você, quando se arrumava para vir para cá, nem imaginou que tomaria uma decisão como essa. Mas essa é a decisão mais linda e importante que alguém pode tomar em sua vida. Que bom que vieram, cada um de vocês. Que bom que vieram. Talvez exista alguém aqui que já seja convertido, que já seja batizado, que pertença a alguma denominação religiosa aí, são tantas, mas você tem acompanhado a TV Novo Tempo, você tem buscado tantas coisas na Bíblia, e você talvez não precise de um novo batismo, você já nasceu das águas, mas o Espírito de Deus tem incomodado você para mudar de igreja. Será que existe alguém com essa situação? Você não precisa de um novo batismo, mas você sente que Deus está te chamando para uma nova realidade espiritual? Eu quero orar por você e pela sua família também, esse apelo é para você. Quem mais precisa tomar essa decisão? Parabéns. Parabéns. A palavra do Senhor diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Essa é a sua hora, amigo, essa é a sua hora. Eu não sei quando eu volto aqui, talvez nunca volte. Há lugares que eu venho e que eu nunca mais volto. Você terá outras oportunidades, mas essa talvez seja a minha única oportunidade de falar o seu coração, para você tomar essa decisão tão importante. Quem mais precisa se decidir? Que Deus abençoe. Nós vamos ouvir um hino agora. E enquanto eles estiverem cantando, eu vou ficar naquele cantinho orando, porque eu não conheço, talvez existam pessoas que precisem ainda se levantar.
E você não precisa ficar aí sofrendo onde está. Se você sentiu o seu coração arder enquanto a palavra de Deus estava sendo pregada e exposta, se você sente Deus te chamando por uma novidade de vida, para que você tenha uma entrega mais profunda, mais intensa e verdadeira, eu gostaria que você viesse à frente, porque eu quero orar por você, pela sua família, pelas pessoas que você ama. Enquanto eles cantarem, levante-se, venha à frente e tome a sua decisão. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, Sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre.
pedir licença a vocês para ficar de costas, conversar um pouquinho com vocês que vieram aqui à frente. Você não sabe disso, mas um dia eu tinha 16 anos e alguém fez um apelo. Eu estava sozinho numa igreja e eu vim à frente chorando. Eu era um menininho de 40 quilos, ninguém sabia quem eu era, ninguém perguntou meu nome, ninguém me viu ali, ninguém. Mas a impressão que eu tenho é que lá do céu, Deus olhou assim e falou assim: aquele menininho ali, ó. E quando no dia 29 de novembro de 1992, eu me batizei, Deus não estava pensando só em mim, porque eu não sou o centro. Ele estava pensando em você nessa manhã aqui. Quando Deus nos chama para o seu reino, Ele nos chama para que através de nós outras pessoas possam ser alcançadas. Eu fico imaginando Deus pensando e olhando para cada um de vocês aqui, pensando: olha, eu vou usar essa minha filha aqui para alcançar aquela e aquela, essa aqui vai alcançar a outra e a outra e a outra e a outra. Deus chama você para o arrependimento e para o novo nascimento, porque Ele está pensando na sua salvação e na salvação de outras pessoas. Algumas delas você conhece, outras você nunca viu na vida. O que hoje aqui está em jogo não é apenas a sua salvação, que já seria uma grande coisa, mas Deus está pensando em outras pessoas também, que eu nunca vou conseguir alcançar, mas que Deus vai através de você alcançar. E talvez você pense assim: não, pastor, mas Deus não tem como me usar, porque eu não tenho talento nenhum, eu não sei como fazer, eu não entendo nada. Você acha que eu entendi alguma coisa de Bíblia quando eu tinha 16 anos? Você acha que eu pensava que eu ia ser pastor? Eu queria jogar bola. Mas Deus, Ele vai trabalhando na vida da gente. Eu tenho certeza absoluta que a corrente do bem não encerra-se com você. Deus vai usar você para alcançar outras pessoas. Todos vocês aqui têm família. E através do seu exemplo, Deus vai usar você para alcançar as pessoas que você ama. Mas fé é isso. A gente primeiro dá o passo e depois Deus põe o chão. A gente vai pisar no vazio e Deus põe o chão. A gente vai andando pela fé. Agora, eu faço apelos há 19 anos. Eu já vi muita gente vir à frente. Sabe, eu sei exatamente o que o inimigo de Deus vai tentar convencer você. Ele vai dizer para você que ainda não é a sua hora. Ele vai dizer que não é o seu momento. Ele vai dizer que você não está preparado, preparada. Gente, o batismo não é para pessoas preparadas. O batismo é para quem quer se preparar. O batismo não é ponto de chegada. O batismo é ponto de partida para o céu. É o início da jornada. Tudo que ocorre antes do batismo é como se fosse a preparação para uma corrida. Aqueles que correm aqui sabem, ninguém sai por aí correndo uma maratona. Existe uma preparação para isso. Existe uma preparação para o batismo. Aí o batismo é a largada. Tudo que você fez até hoje foi Deus te preparando para essa largada, para essa corrida, para que você complete a carreira, para que você guarde a fé e para que você seja um instrumento nas mãos de Deus. Eu vou orar por você e pela sua família agora. Meu sonho,
eu tenho certeza, é o mesmo sonho de Deus, que todos aqui, sem exceção, comecem a estudar a Bíblia, ou continuem estudando a Bíblia, para que no tempo de Deus, você cumpra a vontade dEle, e viva a experiência mais linda de toda a sua vida, que é passar pela experiência do batismo. O dia em que você passar por essa experiência, você vai entender porque ela é tão especial para Jesus, porque ela é tão importante para o ser humano. Assim como você está, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, aqui estão meus irmãos e minhas irmãs, que tomaram uma decisão tão linda, tão importante, tão significativa. São pessoas sinceras que querem te servir, que reconhecem o Senhor como o primeiro, o último e o melhor em suas vidas. Por favor, Pai, que cada uma delas encontre o que vieram buscar quando se levantaram. Que elas se preparem, que elas sejam todas batizadas, e que elas possam, ó Deus, ter uma novidade de vida ao teu lado. Que elas possam sentir a tua proteção, o teu perdão, o teu carinho, e que elas sejam instrumentos em tuas mãos para levar o teu evangelho a outras pessoas. Salve o Senhor, mas não apenas a eles, seus familiares, as pessoas que eles amam. Não adianta, Pai, nós não queremos chegar no céu sem as pessoas que nós amamos. Por favor, use-nos a todos aqui. Há tantos familiares nossos que ainda não te reconhecem como Senhor em suas vidas. Nos ajude para que elas vejam Jesus em nós, que o caráter de Cristo seja refletido em nosso olhar, nas nossas palavras, mas sobretudo nas nossas ações. Permaneça conosco e salve-nos para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pelo tempo, pela paciência de todos. Deixa eu cumprimentar a todos aqui. Deus abençoe. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar.